Salve nação, saudações rubro-negras. Hoje às 10 da noite tem live aqui no canal com Carlos Cereto. Isso aí, galera, live top hoje às 10 da noite. Galera, separei para vocês aqui um vídeo top com um trecho do Jogo Aberto, da Jovem Pan Esportes e também da ESPN Brasil, trazendo a escalação da seleção brasileira, e comentaristas pediram Everton Ribeiro e Pedro na seleção. É isso aí, o vídeo tá top, deixa o seu like. Se você é mengão, se você é flamenguista, inscreva-se aqui no nosso canal. Você está a fim de ver Pedro e Everton Ribeiro jogando pela seleção brasileira nesta sexta-feira contra Camarões? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu quero, logicamente, né? Ô Tite, seu Zé Ruela, tá na hora de dar uma chance para o Pedro e também para o Everton Ribeiro. É isso aí, galera. Então o vídeo tá top, assista até o final que eu preparei aqui para vocês os melhores momentos. Vou deixar aqui na descrição o link da Jovem Pan Esportes, do canal Jogo Aberto e também da ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. E aproveitando a Copa do Mundo, cara, 4 jogos por dia. Olha a dica que eu tenho para você. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado e boa sorte. Antony, Rodrigo ou Everton Ribeiro, Martinelli, Gabriel Jesus ou Pedro? Então são 3 dúvidas. Zé, que tal, Zé? Aquelas dúvidas ali. Quem você escolheria? Boa tarde, né, João? Boa tarde, João, meu querido Thiago, Zé. Fernando, grande Bira, todos que estão nos assistindo, ao Presida e ao Zinho que estão lá esperando, né? Eu estou fazendo um pouco a leitura, né? O Rodrigo, para mim, eu descansaria o Rodrigo e Everton Ribeiro, porque o Rodrigo já apresentou algo que a gente sabe que ele pode acrescentar muito à seleção. Então, eu gostaria de ver o Everton Ribeiro, até para quebrar um pouco esse gelo, né, do primeiro jogo, esse nervosismo, vamos dizer assim. E quando você tem dúvida entre Fred e Bruno Guimarães, é porque o Bruno Guimarães colocou alguma coisa na sua cabecinha ali, uma pulguinha atrás da orelha. Eu até acho que todos vão jogar. Provavelmente. Se a coisa vai se desenrolando, o Everton Ribeiro entra no segundo tempo, o Pedro entra no segundo tempo. Se o Fred jogar, o Bruno Guimarães entra também, para também ter mais tempo em campo e tirar de vez qualquer tensão, nervosismo pelo cenário de Copa do Mundo que ele tivesse. Então acho que no final das contas, há uma chance, todo mundo lá daquela que a gente viu naquela tela. 2 minutos antes da gente entrar aqui, chegou o rapaz aqui, o senhor, ele não é muito senhor não, ele é novo, achei ele novo. Posso tirar uma foto com você, Zinho? Claro, tal, não, eu sou muito seu fãzinho. Tá bom. Olha, eu sou pai do Everton Ribeiro, tá? Ah, que legal. Eu falei, opa. E ele gosta muito de você, eu também gosto muito dele. Que legal, que legal. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, vem cá, ele vai jogar ou não vai jogar? É lógico, né? Essa hora você é repórter. Ele falou assim, pois é, eu tô achando que o Tite vai falar pra ele, olha, mais pra frente eu te aproveito. Mas tem que jogar, né? Tem que jogar agora, Ele deu as cornetadas. Mais pra frente é mais difícil entrar no time, né, João? Agora é a hora, se não mais entrar pra frente agora, pode ser que não aconteça, então é melhor aproveitar logo, né? Vimos ali que ele tem dúvida do Gabriel Jesus e do Pedro. Pedro ainda não foi utilizado na Copa. O Gabriel Jesus já teve a sua minutagem também. E aí, quando se fala em Everton Ribeiro, é o cara que articula, que cria, que deixa o meio-campo do Brasil com mais ideias, não é? E pode girar essa bola para os atacantes. E aí, Dedê, o que você achou dessa... Eu gostei disso, hein? Legal trazer aí as informações, o possível time que vai jogar contra Camarões. Acho que ele vai de Bruno. Acho que ele entra com o Bruno, Fabinho e Bruno. Você trouxe esse ponto de vista do Rodrigo não jogando, abre essa expectativa dele ser titular. Realmente, eu acho que se confirma isso que você falou. Agora, lá na frente, por uma questão de hierarquia, pelo menos o que o Tite vem fazendo ao longo desse ciclo do Tite na seleção brasileira, deve ser Gabriel Jesus. E aí o Pedro deve ter a possibilidade de entrar no segundo tempo. Isso é uma bobagem. Mas vai uma característica diferente, né? Sim.
É totalmente diferente do Richarlison. Gostou? O que você faria aqui? Você iria com... É que assim, Rodrigo e Everton, não me parece que o Rodrigo vá brigar com alguém por posição. É questão de ser titular mesmo nas oitavas. Essa é a minha ideia, mas também nada confirmado. O Bruno Guimarães, muita gente elogiou o futebol dele, a postura que ele apresentou em campo. E o Fred é um cara que, falando até como o Denilson citou aqui, ele e o Gabriel Jesus já são de longa data convocados pelo Tite, né? Então, aí também pode ser uma questão de titularidade também, gente. Apesar que eu acho muito difícil que... Não acho nada difícil na seleção. Tem qualidade, eu deixo para vocês aqui considerarem. Sgarbi. É um time reserva, só que esses jogadores se destacam no jogo contra o Camarões, têm totais condições de disputar vaga e de ser titular numas oitavas. Então, para mim, esse é o ponto principal. Eu entraria com o Pedro, para mim tem que ser o Pedro, cara. Eu quero muito ver o Pedro tendo minutagem, assim, realmente, para jogar. O Gabriel Jesus teve a oportunidade dele, né, nesses 2 jogos já que entrou. Na outra Copa também teve a oportunidade. Eu acho que tem que dar oportunidade para o Pedro mostrar. Vai que o cara entra, faz 2 gols, faz um gol, joga muita bola. Pra mim, esse é o ponto principal. Aí cria um problema pro Tite. Mas é um bom problema, né? Esse é o medo do Tite. E aí, Rona, olhando essa escalação, eu sei que você tá pedindo insistentemente, e com razão, a gente gosta, o Pedro como titular aparecendo, ou pelo menos entrando aí na seleção brasileira. Eu vou nessa ideia do Juvetrica aí, Juvetrica. Já é legal. Era hora já, hein, Ronaldo? Não, mas isso é legal, porque o Jesus, o menino, ele já teve a sua oportunidade, a sua minutagem dentro de campo. E o Pedro ainda não teve essa oportunidade de entrar, de correr, de fazer gols. E se ele fizer pelo menos uns 3 ou 4 gols, é bom pra gente dar uma sequência. Eu quero o Pedro na seleção como titular aí nesse jogo. Everton Guimarães. Primeira coisa, em relação ao time reserva, não vejo nenhum problema também, gente. Nossa, zero problema. Não vejo realmente nenhum tipo de problema, justamente o contrário. Eu acho que é interessante a seleção brasileira ganhar rodagem, minutagem, até mesmo essa questão de entrosamento. Porque é difícil os caras terem entrosamento durante a atividade, durante o treino. O importante é você ter um entrosamento e já entender o que os caras vão fazer durante o jogo. A gente estava falando agora há pouco sobre Richarlison e Pedro. Pessoal, uma coisa, outra coisa. O Richarlison, por mais que não tenha ido bem na última partida, foi o cara do primeiro jogo. E assim, o meu ponto é, Pedro, eu sou fã, joga muito. E eu gosto muito do Richarlison também. O Richarlison hoje é o titular. Não cabe Richarlison e Pedro no mesmo time, na minha avaliação de jogo. A grande área é pequena demais para Pedro e Richarlison. Mas o Richarlison não vai jogar, vai ser poupado. Atuarem juntos, começando uma partida. Eventualmente, Brasil empatando, ou até, quem sabe, perdendo, precisando de bola na área, tudo bem os dois jogarem juntos. Mas eu não consigo enxergar uma seleção brasileira, tendo aí Richarlison, Pedro, muita gente boa para colocar. Você tem Rodrigo, Neymar que deve voltar, Antony, Vinícius Júnior, é muita gente. O próprio Rafinha, que eu acho que poderia, esse sim, ficar um pouco no banco para dar rodagem a outros caras estão pedindo passagem, mas a seleção brasileira para o jogo contra Camarões, eu até gosto da ideia do Tite de colocar um time reserva totalmente para ganhar rodagem, os outros caras que forem jogar nas oitavas de final já terem um pouco mais daquela ansiedade escanteada. Rê. É muito bom. E a minha dúvida é se, por exemplo, na nossa ótica aqui, de que o Rodrigo está cavando um lugar de titular, ele dá mais minutos começando como titular, exatamente para testar o Rodrigo ali na função o tempo todo, ou com mais tempo, ou ele deixa o Rodrigo preservado para testar o Everton Ribeiro desde o começo e deixa o Rodrigo para oitavas na segunda-feira. O Bruno Guimarães é um jogador que não entrou no primeiro jogo, entrou no segundo bem, então eu acho que esse precisa ser titular. Aí depois a segunda dúvida, Rodrigo ou Everton Ribeiro? Na frente o Antony, o Gabriel Martinelli, confirmações. E aí outra dúvida, Gabriel Jesus e Pedro. Eu considerava aqui com o Chico, falando diretamente com ele aqui enquanto o Denilson estava o recadinho, que a questão toda é, o Gabriel Jesus tem um entrosamento com o Gabriel Martinelli, né? Sim. O mais legal disso é que todo mundo vai jogar, né? Porque se ele começar com, dentro das dúvidas ali, o Bruno Guimarães, o Fred pode... Bom, o Fred já jogou, inclusive. O Everton Ribeiro, se ele não for o titular, pode entrar no segundo tempo. O Pedro, que todo mundo quer ver. Se ele der mais minutos para o Gabriel Jesus para começar um jogo como titular, porque as 2 oportunidades que ele teve até agora ele realmente não aproveitou, o Pedro vai entrar. Só o Everton, acho que o terceiro goleiro não vai jogar nessa Copa, né? Então, ele já sabe tudo que o Gabriel Jesus pode fazer ou não. Jogou a Copa do Mundo inteira passada, entrou já nessa Copa do Mundo, mas ele vai com o Gabriel Jesus, ele não coloca o Pedro para jogar. É estranho, eu acho isso estranho. Acho que ele deveria testar jogadores com outras características, né? Mas tem a fila. O cara tem que entrar, jogar
Aí, se não der certo, ele vai colocar um outro. Nada contra o Gabriel Jesus, mas se é para testar, teste jogadores que jogaram poucas vezes. Como o próprio Martinelli, que ele está colocando, faz até sentido. O Martinelli só jogou basicamente 3 jogos. Ele jogou somando todos os minutos, não deu nem 90 minutos, se fala a memória. Foi pouca coisa. Foi muito bem contra a Bolívia, já mortinho ali e tal. Não é mau jogador, não se trata disso, mas são jogadores pouco testados. Então, se é para testar, que teste os jogadores que precisam ter oportunidade. Everton Ribeiro e Pedro estão em segundo plano, né? Os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro visivelmente estão em segundo plano para a comissão técnica da seleção brasileira. E ontem eu até comentava com o Flávio o seguinte, o Pedro, Mauro, querendo ou não, ele desbancou a concorrência de caras que jogam na Europa, Roberto Firmino e Matheus Cunha, né? 2 jogadores que brigavam aí pelo Pedro. E ele tem talento, ele tem habilidade. Você começaria com o Pedro já nesse jogo contra Camarões, já que o Tite precisa fazer testes, fazer também a gestão do grupo? Esse negócio de gestão do grupo do Tite, vou ser sincero, me enche um pouco a paciência, né? Pô, é demais isso, né? Essa preocupação, obsessão com gestão de grupo, de fazer média, de ficar contemporizando. Eu acho o seguinte, ele tem que pensar, independentemente de onde o cara joga em Saturno, Júpiter do Brasil ou na Europa, qual a característica dele? O Pedro dá a ele como se fosse o Matheus. Vamos pensar no Matheus Cunha, que fosse convocado. É um centroavante. É outra característica. Como o time se comporta tendo um cara de mais referência na área. Porque nem o Richarlison é esse jogador. O Richarlison é um cara também de boa movimentação. Ele está jogando ali meio que, entre aspas, improvisado. Não é a função dele. Mesmo no Fluminense, quando jogava no Fluminense, foi a melhor fase antes de ser negociado para o Watford. O Richarlison jogava pelo lado. Quem era o centroavante era o Henrique Dourado, o ceifador. Eles faziam dupla de ataque. Então o Richarlison também não é um típico centroavante. Ele está jogando ali porque é a posição que ele conseguiu brigar, e foi bem no primeiro jogo, fez gol de centroavante, mas seria interessante ver como opção. O Füllkrug da Alemanha, foi convocado em cima da hora, é um centroavante típico, um jogador tecnicamente com limitações, fez um gol que salvou a Alemanha de uma derrota para a Espanha, entrou no final, foi um jogador convocado à última hora, estava na segunda divisão do futebol alemão na temporada passada com o Werder Bremen. E por que o Hans Flick colocou? Outra característica, ou seja, um cara de presença física na área. Eu acho que seria interessante ver como o time se comporta tendo essa referência na área. O Gabriel Jesus não é essa referência, nada contra o Gabriel Jesus, mas sabemos o que ele pode oferecer e de que maneira ele pode colaborar com a seleção brasileira, até pela experiência de uma outra Copa do Mundo. O Pedro é diferente, ele é outro perfil. E eu diria a mesma coisa fosse o Matheus Cunha ou se fosse um outro centroavante qualquer. Sabe? Se o Serginho Chulapa voltasse a jogar hoje, se fosse o Serginho Chulapa, o centroavante do Brasil. É isso que eu quero dizer. Então, acho que seria interessante ver o comportamento do time atuando com o centroavante que é centroavante mesmo. Que pode, em alguns momentos, ser importante em determinadas situações. Que você precisa, às vezes, de um cara mais físico dentro da área, aprender os zagueiros para servir de referência e tudo mais. E o Pedro, ele é artilheiro da Libertadores, não é pouca coisa, né? O cara fez gols na Libertadores, foi goleador da competição. E acho que isso também não pode ser ignorado. Quer dizer, o cara que tem o seu valor. É um bom jogador, não é um jogador desprezível pelo fato de jogar aqui ou jogar ali, né? E outra coisa, né? Até a gente falou sobre isso ontem. O Pedro não vai jogar na Europa, inclusive porque ele joga num clube que não precisa vender jogador para a Europa. Não precisa vender o almoço e pagar a janta. O Flamengo não precisa disso. Então, se aparecer amanhã uma proposta, por exemplo, o Luiz Henrique do Fluminense joga na Europa. Foi vendido por 9 milhões de euros. O Flamengo não vai vender o Pedro por 9 milhões de euros, porque não precisa de 9 milhões de euros. Pagou 14 por ele, pagou agora 13 e pouco, 14 pelo Cebolinha. Então essa é a condição. Ele joga no Brasil, mas ele joga num clube que pode competir com clubes pequenos e médios do futebol da Europa em termos financeiros, em termos de salário e em termos daquilo que paga por multa rescisória. Ele não joga no Brasil porque ele não tem nenhuma oportunidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu acho que é importante. Se a gente ficar usando só a régua do mercado de onde ele joga, a gente tem que olhar o que acontece. E já existem clubes aqui, o Palmeiras pode se inserir também nesse contexto em algumas circunstâncias, que podem resistir ao assédio de times de fora e não vender o jogador. Então o cara às vezes está jogando no Brasil, não é porque o cara não tem mercado, também porque não vai vender, porque o clube não quer vender, não tem interesse, não precisa vender. Então existe esse outro aspecto também. Agora, eu acho que seria interessante vê-lo, mas pode ser que ele faça durante o jogo também, não é também nenhuma sangria desatada isso, ele pode fazer a experiência durante a partida contra Camarões. Eu acho que ele deve fazer, eu acho que o Everton Ribeiro pode dar a opção para ele de um meia mais de criação, de passe, de assistência, jogando centralizado ou até pela ponta direita ali, onde ele se sai muito bem. Eu acho que ele precisa ver opções que ele possa ter para diferentes cenários do jogo. O exemplo da Alemanha acho que é perfeito, a Alemanha perdia o jogo, não estava jogando mal, um jogo muito bom contra a Espanha, estava jogando com o Thomas Müller de centroavante naquela partida. Aí o Hans Flick faz as mudanças e coloca um centroavante típico. E esse cara entra e faz o gol. Um gol típico de centroavante, aproveitando uma sobra dentro da área. E livra o time de uma derrota e consegue um empate ali importante. Ele vai ser titular? Não vai ser titular. Mas o técnico alemão já sabe do seguinte: eu posso contar com esse cara em determinadas situações de jogo. Ele me entrega isso aqui.
Ah, mas eu sei do clube. Na seleção, na Copa é diferente, é legal ver em ação a personalidade do jogador, como ele se sai. Então, acho que esse jogo é muito bom para isso. Espero que ele faça testes não só com essa escalação inicial, mas também com outros atletas. E a gente pode colocar mais jogadores nessa conversa que possam entrar e possam mostrar do que eles seriam capazes em determinadas situações do jogo nas quais o técnico precisa deles. Tá aí, galera. Separei para vocês só o filé, os melhores momentos do debate do Jogo Aberto, também do programa Futebol 90 da ESPN Brasil e também do programa da Jovem Pan Esportes, com Mauro César falando, dando as suas opiniões, seu ponto de vista sobre escalar Pedro e Everton Ribeiro. Tem que dar sim, cara, uma chance para esses caras. O Brasil já está classificado, tem que poupar os titulares, então por que não dar uma chance para Pedro, Everton Ribeiro, que não jogaram nem um minutinho ainda, né? Muito bem, quero saber de você agora. Comente aqui, Tite, tem que escalar Pedro e Everton Ribeiro de titular? Então quero saber a sua opinião, tá bom? Beleza, galera? Vídeo top, tudo que falarem dos nossos jogadores na seleção, vou trazer aqui para vocês. E também muita notícia do nosso Mengão. Hoje, às 10 da noite, tem um bate-papo bacana com Carlos Cereto. Vamos falar de Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira e Yuri Alberto. Que história é essa? É hoje, às 10 da noite. Conto com você na nossa live. Saudações rubro-negras e fui!